Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar, então, sobre correlação e regressão linear. A gente vai fazer esse estudo da correlação e regressão de 3 formas diferentes. A gente vai fazer, primeiro, usando a matemática, que é através das continhas, tá? Pelas continhas. A gente vai fazer usando HP. E a gente vai fazer, por último, usando Excel, tá? Nós vamos fazer de 3 maneiras diferentes. Esse conteúdo de correlação e regressão linear, ele pode ser feito de várias formas, tá? Então, a gente vai trabalhar aí nas 3 formas diferentes na aula de hoje, tá? Se vocês não entenderem muito bem a matemática, não conseguir fazer muito bem, até porque é bem trabalhosa a matemática por trás dele, a gente foca na HP e foca depois no Excel, que no Excel fica bem tranquilo de fazer, tá bom? Bom, vamos lá. Quando se trabalha com 2 ou mais variáveis, elas podem ou não estar relacionadas, tá? Então, você tem um conjunto de variáveis, de 2, de 3, de 4 variáveis. Pode ser que haja uma relação entre as aulas, como pode ser entre as variáveis, desculpa, e pode ser que não haja essa relação, tá? Nós poderemos procurar se há ou se não há relação. Então, eu tenho 2 conjuntos de dados. Vocês acham que, por exemplo, que quanto mais anos de estudo, maior é o salário que se ganha? Será que existe uma relação entre essas 2 coisas? Ou vocês acham que quanto mais tempo a pessoa ficou em casa, menos pessoas da família pegaram Covid, por exemplo? Ou que quanto mais torcedores tem um time, mais vitórias ele tem? Será que essas 2 coisas se relacionam? Essas variáveis têm relação? Então, é isso que a gente vai procurar entender se tem relação entre 2 conjuntos de variáveis e quanto essa relação, quão forte essa relação é, e ainda se eu consigo fazer projeções com base nessa relação encontrada, tá? Então, é isso. As relações matemáticas nem sempre são funções. Aqui está dizendo não funcionais. Quer dizer que nem sempre são funções entre 2 variáveis, tá? Pode ser que seja apenas uma relação e não uma função. São chamadas de relações estatísticas, aquelas relações matemáticas que não são representadas por funções. A correlação é um exemplo desse tipo de relação. Então, não necessariamente é uma função, tá? A gente pode até modelar como uma função, mas não necessariamente que ela será uma função. Ela é uma correlação, tá? Entre dois conjuntos, de um conjunto de variáveis, ou de 2 variáveis. 2 ou mais variáveis estão relacionadas quando acontece o quê? Quando as alterações sofridas por uma delas são acompanhadas de alterações proporcionais nas demais. Então, assim, quanto mais torcedores um time tiver, mais vitórias ele terá? É uma coisa que pode ser respondida com a correlação. Quanto menos torcedores, menos vitórias? Ou então, quanto mais tempo de trabalho, quanto mais tempo de estudo, maior é o salário? Ou quanto menos tempo de estudo, maior é o salário? Ou uma impacta na outra, uma influencia a outra? Se uma alteração em uma vier acompanhada da alteração em outra, aí nós dizemos que elas estão relacionadas, certo? Para a tomada de decisão, é útil identificar se existe uma relação e, se apropriado, quantificar a sua força, quanto que uma variável, em porcentagem, quanto que uma variável influencia na outra. Quanto que o aumento do dólar tem influenciado, por exemplo, no preço do arroz no supermercado. Ok? Então, se existe quantificar essa força, quanto por cento do aumento do arroz pode ser explicado pelo aumento do dólar, por exemplo, tá? Uma relação pode ser identificada por meio de um gráfico chamado diagrama de dispersão. Então, vamos começar aqui. A gente vai ter um único exemplo e nós vamos falar desse exemplo a aula inteira, tá? Então, o nosso exemplo diz o seguinte. Suponha que você tem 2 conjuntos de dados, tá? O primeiro é a quantidade de vendas, quantidade vendida em cash, em milhares de reais. Então, aqui, 25 mil, 35 mil, 29 mil, 24 mil e assim por diante, tá? E aqui o investimento em informática,
né, atualização ali dessa loja, dessa empresa, sei lá. Quando se fez um investimento de R$8.000, vendeu-se 25 mil. Quando se fez um investimento de 12 mil, vendeu-se, 35 mil. Quando se fez um investimento de 11 mil, vendeu-se 29 mil e assim por diante. Aqui investiu 5 mil e vendeu 24 mil. Então, nós temos o quê? Nós temos pares de valores, tá? O par aqui, por exemplo, o par 8 e 25, quer dizer, 8 de investimento, 25 em vendas. 12 de investimento, 35 em vendas. 11 e 29. 9 aqui embaixo e 30, tá? Então, são pares de valores da mesma variável. São variáveis diferentes, só que da mesma situação, tá? E aí, eu quero saber se existe uma correlação entre essas grandezas, entre o investimento e as vendas, tá? Se existe, quanto por cento é essa correlação? Qual é a força dessa correlação? O tanto que as vendas são explicadas pelo investimento, tá? Que tanto quantificando, como em quantificação eu posso explicar as vendas pelo investimento, e como que eu posso fazer projeções com base nisso, tá? Então, a gente começa fazendo uma estrutura chamada diagrama de dispersão. O que é o diagrama de dispersão? Então, a gente faz algo mais ou menos nessa linha aqui. Eu vou fazer aqui na mão, mas claro, depois a gente vai fazer no Excel, que é mais fácil, tá? Fazer aqui na mão. O diagrama de dispersão, a gente define quem que vai ser a nossa variável x e quem que vai ser a nossa variável y. Então, por exemplo, vocês acham que o investimento, as vendas dependem do valor investido ou que o valor investido depende das vendas? Nesse caso aqui, o que está querendo dizer esse sistema quer dizer o seguinte, que dependendo do investimento, teremos o retorno em vendas, tá? Então, quem depende de quem aqui? As vendas dependem do investimento, ok? Então, o investimento seria a nossa variável, independente, tá? O investimento não depende de ninguém. Quem depende são as vendas. Então, eu vou colocar aqui no eixo X, eu coloco os investimentos. Investimentos, tá? E no eixo Y, eu coloco as vendas. Ok? Então, dependendo de quanto investir, é o tanto que vai vender. Essa é a ideia. E vou colocar aqui, sei lá, 5, colocar assim, 5, 10, 15, só vai até 15 no máximo investimento aqui, né? E as vendas vão até 38, até 40. Então, eu vou colocar aqui 10, só para exemplificar como que constrói, 20, 30 e 40. E vou marcar pontos, tá? Ó, o primeiro ponto, quando houve um investimento de R$8, tiveram 25 mil, 8 mil reais, né? Tiveram vendas de 25 mil. Então, vem aqui do 8, vou até lá o 25 mil e marco um pontinho aqui, tá? Aí, quando foi 12, o investimento foi 35 de vendas. Então, do 12, que mais ou menos, eu vou lá no 35. Quando foi 11 de investimento, foi 29 de vendas. Então, do 11, lá no 29. Do 5 no 24. Quando foi 5 de investimento, 24 de vendas. 5, 24. Mais ou menos aqui. 14 de investimento, 38 de vendas. 14 até o 38. Lá em cima, mais ou menos. 3 de investimento, 12 de vendas. 3, aqui mais ou menos. 12. 6 de investimento, 18 de vendas. 6, 18, mais ou menos aqui. 8 de investimento, 27 de vendas. Então, 8, já teve um 8 antes. 8 e 27, tá aqui, mais ou menos aqui assim. 4 de investimento, 17 de vendas. Mais ou menos aqui assim. Tô colocando em qualquer lugar, tá? Só para ter uma noção de como ficam os pontos. 9 de investimentos e 30 de vendas. 9
30. Olha só, veja o que aconteceu. As nuvens, os pontos que se formaram aqui, a gente pode apagar os risquinhos para não confundir, que eu apago tudo isso aqui, esse monte de risquinho, e deixo só os pontinhos, tá? Os pontinhos que apareceram ali, obviamente que eles não estão alinhados, tá? Eles não estão alinhados exatamente. Mas é possível identificar uma regularidade nesses pontos, tá? Eles formam como se fosse uma elipse. Assim, ó, tá vendo? Eu tenho uma nuvem de pontos e eles têm um certo comportamento que lembra algo que esteja alinhado, tá? Eu conseguiria fazer alguma coisa mais ou menos assim, nessa direção. Então, o que a gente vai fazer hoje é tentar encontrar quanto eles estão alinhados, tá? E se eu conseguisse fazer uma reta passando por eles aqui, eu poderia projetar o que acontece, por exemplo, aqui, ó, aqui em cima, já que eu não tenho esse dado ali dentro do meu conjunto de dados. Legal? Então, isso aqui, esses pontinhos jogados aqui, isso aqui não. Esses pontinhos jogados aqui dentro do gráfico é chamado de diagrama de dispersão, tá? E eles têm esse formato dependendo de quão agrupados os dados estão, de quão correlacionadas as variáveis estão. Então, tenho aqui o diagrama de dispersão, esse aqui feito no... Esse aqui, na verdade, tirei do livro. E a gente percebe justamente essa situação que deu para perceber ali, ó. Eles formam um tipo de uma elipse, tá? Em torno ali dos pontinhos. Não é uma linha reta, mas ele tem um comportamento que daria para moldar por uma linha reta, tá? Quando isso acontece, quando o gráfico tem esse formato, nós dizemos que tem uma correlação. Só olhando para o diagrama você consegue identificar que existe isso, tá? Embora não seja perfeito e tal, mas existe uma relação entre as variáveis. Veja que ele tem esse comportamento de aumentando, ó. Vai aumentando. Quanto mais eu estou aumentando aqui os investimentos, aqui do lado, quanto mais eu estou aumentando aqui os investimentos, mais está aumentando as vendas, tá? Eu vou aumentando investimento, venda vai aumentando. Aumenta o investimento, aumenta as vendas. Então, ele tem um comportamento que dá para ser dito como uma correlação, ok? Existem outros tipos de... ainda não. Para saber quanto é essa correlação, a gente calcula um negócio chamado coeficiente de correlação, tá? O coeficiente de correlação, ele me dá uma ideia de quão forte é a correlação entre as variáveis, tá? De quão uma variável depende da outra. Esse coeficiente de correlação é representado pela letra R, tá? E é um valor, e é um número, esse R assume um valor dentro do intervalo que vai de -1 até 1. Inclusive, pode ser -1 e 1 também, tá? Então, ou é -1 até 1, e inclusive os extremos também estão incluídos aí. Inclusive, se for -1 ou 1, a correlação é ótima, tá? Se for menos, quanto mais se afastar do -1 e mais se afastar do 1, a correlação já fica fraca entre as variáveis, tá? Como que a gente quantifica isso? Se o coeficiente de correlação for igual a 1, o resultado do coeficiente for igual a 1, a correlação é perfeita e é positiva. Quer dizer que quanto mais aumenta uma variável, mais aumenta a outra. Esse caso aqui é uma correlação positiva, porque quanto mais aumenta os investimentos, mais aumentam as vendas. Agora, se quanto mais aumentasse os investimentos, mais diminuíssem as vendas, então é uma correlação negativa, tá? Negativa. Ela é considerada forte quando está entre 0,75 e 0,99, tá? É ainda considerada forte. Ela é considerada moderada se está entre 0,50 e 0,74. Qualquer coisa menor do que isso é uma correlação fraca, tá? Nem compensa modelar uma variável pela outra, porque uma correlação fraca não vai te dar um resultado efetivo, tá? Se for alguma coisa entre 0,24 e menos 0,24, aí ela não existe correlação, tá? Não tem correlação entre nada. E aí, quando ela fica negativa, aí vai ser correlação fraca, só que negativa. Quer dizer, quanto mais você aumenta uma variável, mais diminui a outra, tá? Uma correlação negativa. É moderada, forte e perfeita. Então, se você tiver algo próximo de 1 ou de -1, o mais próximo possível do 1 e -1, a correlação é boa, tá? Aí convém você moldar uma variável pela outra. Convém você projetar com base em uma outra variável
aqui a correlação, e aí você tem essa ideia. Não, Sara, não tem que decorar, não. É só você pensar assim, ó. Quanto mais perto de um acontecer, ficar quanto mais perto de um ficar os valores, mais melhor é, tá? Do mais próximo de 1 ou de -1. Não, só não pode passar de 1 e de -1, mas quanto mais próximo ficar, melhor, tá? Beleza, vamos lá então. Como que eu vejo isso no gráfico? Olha aqui, ó. Se o diagrama de dispersão tiver essa nuvem de pontos aqui, ó, e não tem, tá vendo que aqui não tem nenhuma forma de entender que existe passar uma reta aqui, alguma coisa assim. Não tem como você ver se ela é assim, se ela é assim, tá? Então, essa aqui é uma correlação fraca, tá? Por quê? Porque não tem como moldar aqui. Eles não fazem essa nuvenzinha de pontos que apareceu aqui, tá? E o coeficiente de correlação vai dar algo entre 0,25 e 0,49. Então, aqui não compensa fazer a correlação entre as variáveis, tá? Agora, se você tiver algo entre 0,50 e 0,74, então vai aparecer essa nuvem, ela é mais gordinha aqui, mas existe a nuvem, tá? Existe a nuvem e ela tem um certo comportamento, ok? Então, é uma correlação moderada, que vai entre 0,50 e 0,74. Aqui a gente está fazendo as positivas. A correlação vai ser forte se for esse caso aqui, ó. Tá vendo que é uma nuvem que tem um formatinho definido. Tem um formato aqui de uma elipse, ó, geralmente. Assim. Então, é uma correlação forte. Se os pontos estão alinhados, então nós temos a correlação perfeita, tá? Estão na mesma linha. São os mesmos valores. Quando aumenta uma, aumenta a outra. Se a correlação for negativa, é a mesma coisa, tá? Só que no outro sentido. Então, aqui é fraca, tá? Uma correlação fraca. Pelo coeficiente, você vai notar que ela é uma correlação fraca e pelo próprio gráfico dá para notar. Aqui ela é moderada, forma a nuvem, mas é uma nuvem muito gordinha, tá? Ela é forte quando aqui nós temos a elipse mais achatadinha e perfeita com pontos alinhados, tá? Então, veja que aqui elas estão dispersas, tem esse formato, mas elas estão dispersas. Aqui estão mais juntas, mais na forma ainda de uma elipse, e quando tá tudo na mesma linha, aí é uma correlação perfeita. Legal? Então, pelo coeficiente, a gente vai dizer quanto que é. O problema é calcular o coeficiente. E ainda, se os pontos estiverem todos espalhados, não tem correlação, tá? O problema é o cálculo do coeficiente. O coeficiente de correlação linear é essa belezurinha aqui. O coeficiente de correlação linear é n vezes somatória de xy menos somatória de x vezes somatória de y sobre n raiz enfim, não decorar nem ler. Raiz quadrada de n vezes somatória de x ao quadrado menos, aqui tem que tomar cuidado, somatória de x ao quadrado vezes n, aí repete tudo para y. Somatória de y ao quadrado, somatória de y ao quadrado, que é diferente. Certo? Como que sai daquele monte como que sai disso aqui? Como que a gente sai disso aqui? E encontra essas somatórias de x e somatória de y. Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer só a primeira linha aqui com vocês. A gente tem que o investimento x, que o investimento é x, certo? E, que o investimento é x e que as vendas é y, tá? Então, as vendas é y e o investimento é x, tá? Então, tem essas duas informações. Aí, coloca os valores aqui, 25, 35, não. 25, 8, 35, 12 e assim por diante, tá? Aqui os valores. Aí, eu quero o que aqui para montar o coeficiente de correlação? Eu quero a somatória, é só ver o que a gente precisa aqui para montar as colunas. Eu quero a somatória de
x vezes y. Somatória de x, somatória de y. Então, eu vou somar os valores de x aqui embaixo. Aqui embaixo, eu tenho a somatória de x, tá? Somando todos os investimentos ali. Então, eu vou pegar daqui já que é mais fácil, tá? A somatória de x é 80. Somando todos que aparecem ali. A somatória de y é 255. 255. Aí eu preciso da somatória de x ao quadrado. Então, eu monto a tabela lá, x ao quadrado. O que é o x ao quadrado? X ao quadrado é esse elemento aqui ao quadrado. Então, 8 ao quadrado, 64. 12 ao quadrado, 144. Lá embaixo, a somatória de x ao quadrado vai dar 756. Tá? Aí eu preciso da somatória de y ao quadrado. Então, eu vou vir aqui, tá? Faço y ao quadrado, 25 ao quadrado, 625, 35 ao quadrado, 1.225, e completo aqui, somo tudo, 7.097. Essa aqui é a somatória de y ao quadrado. E preciso da somatória de xy. Então, faço esse vezes esse e somo. 25 vezes 8, 200. 35 vezes 12, 420. E assim por diante, somo tudo. Somatória de XY me dá 2.289. Ok? Tá aqui, então, as somas. Então, agora eu tenho tudo que preciso aqui para montar o coeficiente de... Esse desenho aqui é obra de arte do meu filho, na minha aula. Desculpem. Tem aqui, então, os equipamentos suficientes para montar tudo. Então, aqui, ó. Somatória de x deu 80. Somatória de y, 255. Somatória de x ao quadrado, 756. Somatória de y ao quadrado, 7.097. E a somatória de xy, dá 2.289. Ok? Todas as somatórias que eu preciso. Aí a fórmula é essa belezinha aqui, né? N, o que é N? N são quantos dados eu tenho, tá? Quantos dados apareceram ali. Então, nesse caso aqui, nós temos 10 dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 dados, tá? O legal é que essa somatória aqui eu consigo fazer na HP, tá? Então, eu nem vou fazer essa conta aqui, tá? A conta dá muito trabalho para fazer. A gente vai fazer direto na HP, que é mais fácil de fazer. Como que eu faço na HP? Deixa eu achar aqui para vocês a tela. Já voltamos aqui. A gente vai fazer direto na HP. Então, na HP, tá? Eu vou primeiro fazer a entrada dos valores. Tá? Como que eu faço na HP? Eu vou fazer Y, Enter, X e somatório, tá? Y, Enter, X, somatório. Então, o que eu tenho aqui, ó? 25 é o Y, o vendas é Y, o investimento é o X. Então, eu coloco 25, Enter, 8, somatório. 35, Enter, 12, somatório. Coloco todos esses valores aqui na HP, certo? Então, é essa a regra. Y, Enter, X, soma. Começa pelo Y, depois pelo X. Então, vamos fazer aqui. Vou pegar aqui da tabela. Aqui. Então, Y, Enter, X e soma. Então, começa pelo 25. Deixa eu apagar tudo. Tem na HP. 25, Enter, 8, somatório. Apareceu o número 1. O que ele fez? Ele colocou os dois valores, tá? Agora eu faço de novo. 35, Enter, 12, somatório. Colocou o próximo. 29, Enter, 11, somatório. 24, Enter, 5, somatório. 38, Enter, 14, somatório. 12, Enter, 3, somatório. 18, Enter, 6, somatório. 27, Enter, 8, somatório. 17, Enter, 4, somatório. E 30,
Enter 9 somatório, certo? Então, inserir ali todos os dados, tá? Todas as duplas ali de x e y que eu vou testar a correlação. Fiz a inserção. Agora que a gente inseriu, então a gente está fazendo isso para não ter que fazer essa conta, tá? Porque essa conta na mão é muito difícil de fazer, é facinho de errar, os números são grandes, então não compensa, tá? Vamos fazer aqui direto no HP. Se eu aperto RCL1, eu tenho a quantidade de pares que apareceu, tá? Então, RCL1, RCL1 me dá a quantidade de pares, 10, tá? RCL1 me dá 10. Eu coloquei 10 pares. Legal, ó. Então, se eu pagar aqui, ó, RCL1 foram 10 pares. RCL2 me dá o somatório de X. RCL2, deixa eu pegar aqui das notas. O somatório tem que dar isso aqui, ó, 80. RCL2, ó lá, somatório de X, 80. RCL3, deixa eu ver o que dá. RCL3 me dá somatório de x ao quadrado. Então, RCL3 vai me dar o somatório de x ao quadrado, que é esse aqui, ó, 756. RCL4 me dá o somatório de y. E RCL5 me dá o somatório de y ao quadrado. E o RCL6 me dá o somatório de xy, que é esse daqui, tá? Então, voltando lá, os RCLs vão me dando. Esse aqui é o somatório de x, esse aqui é o somatório de x ao quadrado, esse aqui é o somatório de y ao quadrado, somatório de xy, tá? Só de eu colocar os valores na HP, eu já consigo pegar todos, esse aqui é o n, né? Esse aqui é o n, esse aqui é o somatório de x, somatório de x ao quadrado, y ao quadrado e xy. Então, só colocando os valores na HP, eu já consigo fazer essa somatória separadinho de todos eles. A partir daqui, eu conseguiria colocar na fórmula lá, tá? Eu conseguiria colocar aqui nessa fórmula. Não precisaria ter feito toda a tabela aqui, como foi feita aqui, tá? Conseguiria já, com base só na primeira e segunda aqui, montagem só da primeira e segunda, sem precisar colocar isso aqui, eu já consigo esses resultados aqui, que o que interessa são os resultados aqui da tabela, né? Somatória de x, somatória de y, aliás, y, somatória de x, somatória de x ao quadrado, y ao quadrado e assim por diante. Já conseguiria, tá? Só colocando ali no HP. E aí, fazemos essa conta aqui, tá? Que não é legal de fazer. Eu não vou entrar no mérito de como fazer isso, porque a gente, de verdade, vai fazer mais usando HP mesmo, tá? Então, colocando todos os valores aqui, n vezes somatória de x ao quadrado menos somatória de x vezes aqui, acho que é somatória de y. É? Isso, somatória de y. Aqui é n vezes somatória de x ao quadrado menos somatória de x ao quadrado vezes. Aí tudo para y. N vezes somatória de y ao quadrado menos somatória de y ao quadrado. Essa é a ideia, tá? Dá bastante trabalho fazer, então eu não vou entrar no mérito de como a gente faz isso aqui, porque não é importante, tá? O importante é saber o resultado. Chegou aqui do 0,9482, que nós encontramos, quer dizer o quê? Aí a gente vai lá naquela lista. 0,9482 está dentro de qual intervalo? Que 0,9482 está dentro deste intervalo aqui, ó. Onde nós temos a correlação positiva forte, tá? Verifiquei a correlação, sei que as variáveis se relacionam, então eu posso dizer em que força de relação elas têm, com que intensidade percentual elas se relacionam, tá? Essa intensidade percentual de relação entre as duas variáveis a gente mede através do coeficiente de determinação, tá? Então, aqui, ó, de acordo com os cálculos, nós vemos que as variáveis estão fortemente relacionadas, tá? Há uma relação forte entre as variáveis. E essa relação é direta entre as duas. Quanto mais aumentar uma, mais vai aumentar a outra. O percentual de relação, de correlação entre as variáveis é chamado de coeficiente de determinação. O que é o coeficiente de determinação?
nada mais é do que o quadrado do coeficiente de correlação. E aqui é mais fácil analisar, por quê? Porque ele é em porcentagem, tá? Então, quanto mais próximo de 100% estiver, mais uma variável é explicada pela outra. Então, lá no nosso caso, o coeficiente de correlação deu 0,9482, tá? Se você elevar ao quadrado, você tem o coeficiente de determinação, que deu aqui nesse caso 89,91%. O que significa? Que 89,91% da variação das vendas é explicada pelo investimento. Os outros são explicados por outras variáveis, tá? Então, aqui a gente quantifica. Sabendo que o coeficiente de correlação deu esse valor aqui, nós elevamos ao quadrado e temos o percentual, quanto por cento uma coisa é explicada pela outra. Quanto por cento as vendas são explicadas pelos investimentos. Legal? Então, essa é a ideia da aula. Tem dois conjuntos de variáveis, a gente faz esse estudo maneiríssimo aqui, tá? De calcular o coeficiente de correlação. Calculado o coeficiente de correlação, pode ser feito usando HP, né? Como vocês viram ali, colocando os valores. Ainda tem mais uma etapa da HP que eu não mostrei, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Ou então pode ser feito também pela fórmula, que é essa daqui, tá? Que eu nem quis fazer a conta, porque é muito ruim de fazer uma conta muito grande. Mas dá. Calculado o coeficiente de correlação, a gente vai lá e eleva ele ao quadrado, temos o coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação me dá o percentual de que as variações de uma variável é explicada pela outra. Então, quanto por cento das vendas é explicado pelos investimentos em informática? Tanto por cento. E o resto? O resto são outras variáveis. Legal? Muito bem. Então, aqui fazemos esse passo na HP de colocar os valores, tá? Entrar com o conjunto de dados. Uma vez que eu entrei com o conjunto de dados, para fazer daí o coeficiente de correlação, nós fazemos o seguinte. Cadê? Não tá aqui. Mas eu já acho para vocês, tá? Lá no finalzinho eu mostro para vocês como que faz tudo usando a HP. Deixa eu ir lá. Não... Opa. Eu vou lá que eu já mostro para vocês, tá? Aqui. Não, não tá aqui. Mas eu já acho para vocês, eu esqueci de colocar no slide. Até o final da aula eu acho para vocês como que calcula. A partir daqui, tem um procedimento, deixa eu pegar rapidinho aqui no meu computador. Tem um procedimento que você usa para achar o R, tá? Eu consigo achar o R usando as próprias funções da HP, tá? Eu vou procurar aqui bem rapidinho e já mostro para vocês como é que faz. Não vou lembrar de cabeça, né? Rapidinho. Ah, tá, lembrei. Feito, tá aqui, gente. Desculpa. Tá aqui, ó. O procedimento é esse daqui. Colocou os valores, não tem muito o que fazer, não. Colocou os valores ali, lembra que eu coloquei o conjunto de valores, né? Tá aqui ainda, ó. RCL1 tem os 10. RCL2 tem a somatória de x. RCL3, a somatória de x ao quadrado. RCL4, a somatória de y. RCL5, y ao quadrado. RCL6, xy. Se eu apertar isso aqui, G2, x maior menor que y, aqui é o fim, embaixo do fim, aqui, ó, pá, dá 0,95. Vou colocar mais casas aqui, ó. 0,94188. Esse já é o coeficiente de correlação, tá? Se eu elevar ao quadrado, Enter 2 elevado, me dá o coeficiente de determinação. Ok? Então, de novo, ó. Coloquei os valores lá. Y, Enter, X, soma. Y, Enter, X e somatório, tá? Coloquei os valores, a lista toda. Eu aperto G2 e esse botão que inverte, X maior ou menor que Y. Aqui tem o coeficiente de correlação, direto e reto, tá? Tá aqui, ó. Eu não olhei direito. G2, X maior ou menor que Y me dá o coeficiente de determinação.
Então, entrei com todos os valores. G2, x maior, menor que y, me dá já o R direto, tá? Se eu elevar ao quadrado, me dá a determinação, que é o percentual, que é o que a gente mais usa, tá? Entenderam, então? Coloca a lista de valores, terminou. G2x maior ou menor que y, temos o coeficiente de correlação. Eleva ao quadrado, temos o coeficiente de determinação. Por isso que eu não me prendi muito nesses cálculos aqui, porque é muito, muito, muito mais prático fazer na HP, tá? Esse cálculo aqui eu não fiz, porque é muito mais fácil fazer lá, tá? Então, entra com o conjunto de dados, y, enter, x, soma, colocou todos os valores, vai lá na HP, aperta G2, x maior, menor que y, temos o G, que é o coeficiente de correlação. Eleva ao quadrado, virou determinação. Beleza? Se só tiver dúvida, pode perguntar, tá? Não ficou bem explicado alguma coisa. Ok. Definido se há uma correlação. Beleza. Olhei lá, vi que o quê? Que as duas variáveis se correlacionam, tá? Existe uma relação entre elas. Essa relação é forte, é boa, tá? 89% das variações de uma explicam as variações da outra. Tem aqui. 89% da variação de vendas explica a variação do investimento. Então, é uma relação muito boa que existe entre as duas variáveis. Feito isso, eu posso fazer projeções agora. Então, eu vou criar um modelo linear, tá? Eu vou criar um modelo linear para que eu possa moldar uma variável pela outra e projetar valores com base nos dados que eu já tenho, tá? Então, eu vou procurar fazer o quê? Uma equação matemática que envolvam essas duas variáveis. Então, na prática, é o seguinte, eu tenho a nuvem de pontos, tá? Eu tenho aqui a nuvem de pontos. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma reta aqui, ó. Passar uma reta aqui. Obviamente que a reta não liga esses pontos, ela não vai ligar os pontos, mas ela vai fazer o quê? Ela vai ficar próxima dos pontos ali e seguindo esse mesmo comportamento, claro que com uma certa margem de erro, porque se eu fosse projetar, eles ficariam voando em volta aqui, tá? Eu posso dizer que elas se moldam com base nessa linha. Elas vão caminhando por cima dessa linha, embora um pouco dispersas, é claro, tá? Então, eu vou criar essa reta aqui, ó. Vou criar a reta que passa e une todos os pontos. Como que eu faço para criar essa reta? Então, eu vou criar um modelo linear. Vou criar uma reta do tipo y igual a x mais b, tá? Essa aqui é a equação de uma função do primeiro grau, tá? É uma reta. E como que eu faço para montar essa reta que passe por aquela nuvem de pontos? Claro que ela não vai passar necessariamente sobre nenhum deles, não precisa, claro que pode acontecer, mas não precisa passar necessariamente sobre nenhum deles. Fez a reta, desculpa, y igual a x mais b, a gente projeta valores para frente ou para trás com base nessa reta que nós vamos criar. Então, nós vamos criar um modelo linear. Esse modelo linear que nós vamos criar, tá? É chamado de regressão linear. Tá? Então, os modelos lineares são úteis e importantes, não só porque muitas relações têm efetivamente essa forma, mas também porque constituem boas aproximações da relação que, de outro modo, seriam difíceis de escrever. Então, a gente faz uma regressão linear. O que é a regressão linear? É uma técnica estatística utilizada para encontrar a equação, que é o modelo, que permita descrever e compreender a relação entre duas variáveis estudadas e também estimar uma das variáveis em função da outra, tá? Então, a regressão linear permite que você compare duas variáveis. Uma vez comparados o valor das duas variáveis, você vai criar um modelo que permita que você projete valores. Então, eu vou fazer o quê? Vou criar uma função do primeiro grau. Como que eu crio essa função y igual a x mais b, tá? Como que eu vou fazer essa criação? Então, nós temos os coeficientes, tá? A função tem a forma y igual a x mais b. O a e o b são coeficientes a determinar. Como que eu determino o a e o b? Todos eles têm uma formulazinha matemática bem chata para fazer. O a é dessa forma e o b depende do a, encontrado ali, tá? E é dessa forma. Então, o a é parecido com R,
lá, que a gente não fez a conta, que não tem necessidade de fazer, sofrendo. E o B depende do valor encontrado no A, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui como é que fica mais ou menos. Então, eu tenho aqui o mesmo exemplo ainda. Vendas, e investimentos. Então, investimento de 8, vendas de 25. Investimento de 12, vendas de 30, de 5. Então, aqui, os investimentos são X, as vendas são Y. E os valores que nós precisamos aqui para fazer o coeficiente A da nossa equação da reta é encontrado na tabela. Então, o N, que são 10 elementos, é o RCL 0, 2010. Somatória de XY está aqui. Somatória de X está aqui. Somatória de Y está aqui. O N, que é 10. Somatória de X ao quadrado está aqui. Somatória de X ao quadrado está ali. Então, fazendo esse cálculo aqui, nós chegamos que o coeficiente A, que é o coeficiente angular dessa reta, é 2,1466, tá? Isso sai fazendo essa conta aqui, que não é legal de fazer, e a gente vai fazer na HP, tá? O B é a mesma forma. O B a gente vai fazer o quê? Somatória de Y sobre N, que é o número de elementos. Somatória de Y 255, tá aqui. O A encontrado anteriormente, tá? Eu nem substituí aqui, mas o A foi encontrado antes. Somatória de X é 80, divididos por N, que é 10. E aí temos o B, que é o nosso coeficiente linear, 8,3276. O B é onde ele passa no eixo Y, tá? Então, essa reta vai fazer algo mais ou menos assim. Ela passa aqui, mais ou menos no 8, então ela ficou mais para baixo aqui. Mais ou menos no 8 e faz assim, ó. Tá? Deixa eu tentar apagar as outras aqui. Ela vai passar aqui, mais ou menos aqui no 8. Pronto. Ela passa mais ou menos aqui no 8 e sobe, tá? Vai fazer algo mais ou menos assim. Deixa melhorzinho assim. Algo nesse sentido, tá? Ela passa aqui e sobe assim, tá? Então, essa é a aproximação que nós encontramos para essa função. Ou seja, aí, o que eu faço depois disso? Monto a equação da reta. O nosso A vale 2,1466. O nosso B vale 8,3276. Então, ela tem a forma y igual a ax mais b. O A é 2,14. O B é 8,32. Então, fica 2,14x mais 8,3276. Feito isso, montada a equação da reta, eu posso fazer as projeções. Então, aqui eu tenho o quê? O diagrama de dispersão montado com a reta, tá? Os investimentos aqui embaixo, as vendas aqui no eixo Y, investimentos aqui no eixo X, as vendas aqui no eixo Y, ok? O coeficiente de determinação, 89,91, ou seja, 89,91% das vendas são explicadas pelos investimentos, e a equação que me fez chegar aqui nessa situação, aqui nesse diagrama bonitão aqui, certo? Dessa reta, tá? E os pontos saíram lá da nuvem de pontos, tá? Lá do diagrama de dispersão. Aí, com isso, eu posso fazer projeção, tá? Por exemplo, quanto será vendido se houver um investimento de 10 mil? Então, lembrando que o investimento é X, eu substituo X por 10, que é em milhares, né? Tenho um Y encontrado, tá? Tem a função da reta, y igual a 2,1466x mais 8,3276. Substituo o x pela quantidade vendida, que nesse caso sugeri aqui pela quantidade investida, que nesse caso sugeri 10 mil. Tenho uma quantidade de vendas prevista de 29,79 mil, certo? Ou aproximadamente R$ 29.790. O contrário também pode ser feito. Qual deve ser o investimento para que as vendas sejam de 60 mil? Então, aí a gente coloca no lugar aqui do Y, que são as vendas. As vendas aqui no lugar do Y e calculamos o investimento X, certo? E aí temos que o investimento deve ser de 24 mil para que tenhamos vendas de 60 mil. Então, projeções, né? Com base no modelo linear,
nós projetamos valores da variável, ok? E aqui tem, no finalzinho aqui, como que eu faço para achar o A e o B na HP. Então, eu vou fazer o processo com vocês desde o começo, tá? Desde o comecinho lá na HP, todo o procedimento para achar o R, para achar o A, o B e montar a equação da reta, tá? Então, deixa eu voltar lá, fazer tudinho desde o começo. Aqui, ó, aqui já tá bom. Tenho aqui a tabela, só preciso da tabela. Então, só preciso dos valores aqui que nós encontramos, tá? De x e de y, os dois conjuntos de valores. Vou pegar aqui HP, vou zerar de novo. Bom, vou zerar de novo. Tá aqui, zerei. Primeiro passo, então, a gente vai... Deixa eu... Até vou escrevendo aqui para vocês. Então, primeiro passo. Então, estou diante de um modelo, de um conjunto de valores. O que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho lá a tabela, tá? Tenho x e y na minha tabela. X e y. Eu quero saber se essas duas variáveis estão relacionadas. Se x e y estão relacionados. O que eu vou fazer, então? Primeira coisa, eu vou inserir os valores na HP. Na HP. Eu começo com y e depois com x. Y enter, x somatório. Tá? Faço a inserção dessa forma. Então, vamos lá. O Y é as vendas, o X é o investimento. Então, começo inserindo Y, enter, X, soma. Então, 25, enter, 8, soma. 35, enter, 12, soma. 29, enter, 11, soma. 24, enter, 5, soma. 38, enter, 14, soma. 12, enter, 3, soma. 18, enter, 6, soma. 27, enter, 8, soma. 17, enter, 4, soma. 30, enter, 9, soma. Tá? Coloquei todos os valores. Não precisa apertar os RCLs, a gente não vai precisar, tá? Dos RCLs. A gente só precisa colocar os valores certinho na HP. Inserir os valores na HP, o segundo passo vai ser calcular o R, que é o coeficiente de correlação, para ver se as variáveis se relacionam, tá? Coeficiente de correlação. Então, coeficiente de correlação, como é que eu faço? Inserir todos os valores G2, X maior, menor que Y, tá? É aquele botãozinho de inversão que a gente usa. Então, coloquei todos os valores, aperto G, terminei, posso apagar a tela, que não tem problema, eu só não posso apagar a memória, tá? Mas a tela posso, não posso dar F, reg, não posso. Posso dar F, PRGM, posso dar F, fim, mas não posso dar F somatório aqui, ó, porque senão vai apagar. Esse aqui, embaixo do clear ali, para que não tenha bugado. Embaixo do clear ali, nós temos 4 funções de memória, tá? Eu não posso usar nem a memória somatória, nem a memória reg, que vai apagar tudo, ok? Então, vamos ver se não apagou com essas coisas que eu fiz. G2, x maior ou menor que y, temos o coeficiente de correlação, tá? Então, de novo, G2, x maior ou menor que y. Coeficiente de correlação, 0,9482. Coeficiente de correlação, 0,9482. Estamos interessados em coeficientes de correlação maiores do que 0,74, do que 0... Aqui, como que é o nível aqui? Vamos procurar. Estamos interessados em correlações fortes. Se não encontrar... Aqui. Estamos interessados em correlações fortes, maior do que 0,74, tá? Isso é o que a gente procura. Claro que nem sempre vai ser possível. É, porque você colocou duas casas, provavelmente. F2, aí dá 0,95, tá? Mas sempre calcule o coeficiente de determinação com todas as casas, tá? Aqui está com duas mostrando no HP, mas ela tem todas as casas lá na memória, tá? Então, o importante é o de determinação, que é o que vai dizer mais, tá? Aqui,
Fui lá longe. Aqui. Estamos interessados em correlação forte, maior que 0,75. Claro que se for menor, também dá para fazer. O que não dá para fazer é se for menor que 0,50. Aí não convém, tá? Porque daí umas variáveis, a relação entre elas é muito fraca. Então não convém fazer, tá? Estamos interessados em correlação positiva, ou negativa, tanto faz, forte e moderada. Então, entre 0,50 em diante, tá? Já volto. Já volto. Beleza. Aqui, ó. Inserimos os valores. Segundo passo, vamos calcular o coeficiente de correlação, que é G2x maior menor que Y, tá? Calculado, então, o coeficiente de correlação, a gente calcula o coeficiente de determinação. Que é o quê? Que é o quadrado daquilo, tá? Tá lá com o coeficiente R na tela, eleva ao quadrado. Tá com 0,9482 na tela, é só elevar ao quadrado, você tem o coeficiente de determinação. Escala 0,9482, Enter 2 elevado, tá? Então, tá aqui na minha tela, veja que tá 0,95, mas não é 9482, porque aqui está mostrando duas casas, tá? Se eu elevar ao quadrado, vai dar o quadrado desse daqui, e não o quadrado de 0,95, tá? Ó, Enter 2 elevado, deu 0,90, deixa eu colocar mais casas, ó, 0,8991. 0,8991, ou seja, 89,91%, tá? Se eu fizer 0,95 ao quadrado, ele dá 90,25. Veja que dá diferença, tá? Por isso tem que usar todas as casas, ok? Quando você faz na mão, ali no cálculo, não vai chegar assim bem certinho, tá? Por quê? Porque a gente vai arredondando coisas ali no meio do caminho, tá? Então, é melhor sempre calcular no HP e fazendo pelo HP, sempre use todas as casas. Na hora de apresentar resultado, apresenta com duas. Mas use todas para fazer a conta, tá? Então, beleza. Sei que as duas variáveis se relacionam e sei que a relação é boa, tá? Relação forte, relação boa. Isso aqui significa relação forte. A gente está em busca disso. Coisas que podem ser explicadas com uma relação forte entre as duas grandezas, tá? Variáveis. Feito isso, agora nós vamos fazer o quê? O próximo passo é descobrir a correlação, a regressão linear, tá? O próximo passo é fazer a regressão linear. O que é a regressão linear? Regressão linear é descobrir qual é a forma y é igual a ax mais b, que faz com que eu possa moldar matematicamente esse conjunto de dados. Então, eu quero fazer uma reta que represente esse conjunto. Primeiramente, então, daí não apaga HP, continua lá com os que você já tinha feito, guarda tudo lá que vai precisar. O meu tá tudo aqui ainda, tá? Conjunto de dados coloquei. Agora a gente vai calcular o A e o B usando HP. Então, agora é inédito. Vamos lá. Usando a fórmula, a gente já viu, que é essa maneira. Usando HP, vai ser da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Ok, o procedimento é esse daqui, tá, gente? Não tem muito que fugir desse daqui, é essa sequência de teclas que a gente tem que apertar. Então, eu vou fazer o quê? Coloquei os valores, tá? Ali, posso apagar a tela sem problema nenhum, só não posso apagar a memória. 0G2. Então, eu terminei de colocar os valores, eu coloco 0G2. E eu tenho o B. Olha que beleza. 8, ixi, agora ferrou. Tomara que não precise daquelas teclinhas que ficam ali. Vamos ver. 0G2 tem o B. Agora, STO 0. Quer dizer que eu armazenei o B, que eu calculei agora, armazenei. Não sei se deu certo. 1G2. 1G2 é o... Acho que é A vezes B, se eu não me engano. Aqui deve ter apagado. Mas não precisa se preocupar. Agora, RCL menos... Não deu. Desculpa, gente. Foi... Aí. Deixa eu ver.
Ah, tá tudo aqui ainda. Vamos lá, vamos de novo, então. Então, terminei de colocar os valores. 0G2, deixa eu só ver se não tá comendo nada aí das informações no slide. Ah, tá. Calcular A mais B aqui, ó, que não tem. Fazendo B, calcular, estima, tá. Não vamos fazer as estimativas, tá? Esse aqui não precisa fazer, a gente só vai calcular. Então, 0G2, terminei de colocar os valores, 0G2, tem o B, 8,3275. STO 0, 1G2, RCL 0 menos. Tenho o A, 2,1466. Certo? Então, esse aqui não. Parte que não, esse aqui era de outro exercício. Que eu deixei aqui, só adaptei. Ok, então, olha só. Vamos de novo? Terminei de colocar os valores. Coloquei lá, y, enter, x, soma. Calculei o coeficiente de correlação. Correlação é boa. Calculei o coeficiente de determinação. É bom. Ótimo. Então, vamos moldar agora a regressão linear. Como que eu faço A? 0G2, o A e B. 0G2 me dá o B. STO 0. 1G2. RCL 0 menos. Pronto. Tenho o A. 21,46, 2,1466. Aí tem a equação. Y igual a 2,1466x mais 88,3276. E aí eu faço as estimativas que eu mostrei para vocês antes aqui. Com uma renda de investimento de 24 mil, eu consigo 60 mil. Com investimento de 10 mil, eu consigo vender 29 mil. Ok? Fazemos essas estimativas aqui, tá? Com base na equação da reta montada. Entenderam como que eu cheguei na AX mais B pela HP? É isso que importa, porque fazer na mão é muito trabalho. Entenderam? Sim ou não? Sim. Entenderam? Excelente. Então, vamos fazer esse exercício 1 aqui, ó. Tá? Quero que vocês façam aí, opa. Deixa na memória, y, enter, x, soma. Y, enter, x e soma. Começa pelo y, tá? Quem depende de quem? Aqui, ó. As horas, a quantidade de peças depende das horas ou as horas depende da quantidade de peças? Quem depende de quem aqui? Tá? Aí, dependendo do que vocês imaginarem que vai ser, é como vai ficar a função. Tá? Coloca os valores da HP, y, enter, x, soma, aí faz aquela calcula G2, x maior ou menor que y, tem o R, coeficiente de correlação. Eleva ao quadrado, tem o coeficiente de determinação, que é o R, o nome do coeficiente de determinação é R ao quadrado, tá? Aí, aquele procedimento para encontrar o A e o B, caso seja possível, né? Caso seja conveniente, né? Faz lá o cálculo do A e do B, monta a função e faz a projeção. Certo? Agora, vou mostrar para vocês como fazer isso no Excel. No Excel dá até raiva de tão fácil que é. Quer ver? Vou mostrar. Só que eu vou ligar aqui no meu computador. Deixa eu entrar aqui. Mas podem ir fazendo esse daí, tá? Que eu já mostro como é que faz no Excel. Aliás, façam esse primeiro e daqui a pouco eu mostro para vocês o Excel como é que faz, tá? A atividade de hoje vai ser esses 3 exercícios aqui. Vocês vão fazer e vão mandar. Já tem o link lá no Ava para subir, tá? Para enviar. Mas façam esse só para ter uma noção se vocês conseguem fazer ou não. Se é possível fazer, só para vocês sentirem assim mais ou menos sentir o exercício, né? Porque é diferente, totalmente feito na calculadora, né? Não tem muitos espaços ali na mão, então só para vocês sentirem a dificuldade, se tiver alguma, façam esse, daqui a pouco eu mostro para vocês como é que faz no Excel, tá? Vou deixar aí uns 10 minutos para vocês fazerem, acho que dá, né? Uns 15 minutos. E aí, pessoal, conseguiram fazer?
Saiu pelo menos o coeficiente de correlação, de determinação? Sim, eu fiz aqui. Quanto que deu? O R deu 0,9505. Eu usei o X, a horas como X e quantidade como Y. Horas como X e quantidade como Y. Inverteram, então. A quantidade... Ah, tá. Entendi. Tá. E a função? Como é que ficou? Função ficou y igual a 3,59x mais 32,29. Y. Vamos ver aqui, então. Eu vou abrir aqui o meu... Eu vou tentar... Não sei se eu consigo soltar daqui e mandar lá no... Deixa eu ver. Compartilhar a tela. Por aqui. Aqui. Excel. Vocês estão vendo meu Excel? Estão vendo? Ótimo. Então, Sim. vamos lá. O que eu fiz aqui? Então, esse mesmo exercício de vocês aqui, que é esse que a gente fez agora, tá? Quantidade de peças X, quantidade de horas trabalhadas Y. Então, aqui eu inverti. Deixa eu até tirar esse aqui que eu vou mostrar como é que foi. Aqui eu inverti, não coloquei igual vocês. Isso é... Eu vou fazer os dois jeitos. Agora eu vou fazer o invertido, tá? Aqui embaixo, invertido, só pra gente ver a diferença que dá. Então, eu vou colocar aqui, invertido também. Tá? Coloquei, então, aqui eu coloquei quantidade de peças como X e as horas como Y. O que está escrito aqui? Que as horas trabalhadas dependem da quantidade de peças, tá? As horas trabalhadas dependem da quantidade de peças. E aqui está dizendo que a quantidade de peças Y depende das horas trabalhadas X, que foi como vocês fizeram aí, certo? Então, eu coloquei aqui as duas formas. Se quiser, você pode montar lá você pode montar lá o x ao quadrado, y ao quadrado, tá? Pode fazer aqui. X ao quadrado, como que eu faço? Eu vou multiplicar essa coluna por ela mesma. Então, é igual essa coluna vezes, asterisco, ela mesma. Pronto. E6 vezes E6. Aí eu tenho o quadrado do x ali, tá? Faz aqui, tenho todas as somas. Posso fazer a mesma coisa para o y, né? Y ao quadrado, como é que fica? Esse passo é desnecessário, eu estou fazendo só para mostrar. Aqui, vezes ela mesma, e tenho aqui o quadrado do y, somo, tipo, aqui tem todos os valores. Venho aqui embaixo, peço a somatória. Aqui em cima tem a somatória do x, tenho aqui a somatória do y, aqui em cima, ó, na soma, tá? Tem a somatória aqui do x ao quadrado. E tem a somatória aqui do y ao quadrado, tá? E aqui vamos fazer o xy. Prof. Oi, pode falar. Como faz pra, tipo, levar pra baixo todos? Tipo, Só puxar. Eu vou fazer aqui, ó. Então, eu vou fazer. É x vezes y. Faço igual. Escolho aqui o que eu quero no x. Vezes. Escolho aqui o que eu quero no y, tá? E6 vezes F6. Enter. Aí você clica sobre ela. Clica na célula. Tá vendo do canto aqui? Você puxa, aqui esse aqui, ó. Você puxa para baixo, ó. Vou tentar. Puxei. Aí, beleza, agora eu quero somar. Você vai selecionar a coluna toda e vem aqui no auto soma, aqui, ó. Soma. Pronto, somou. Tá? Então, essa é a ideia. Mas isso aqui não é necessário. Só se você precisar em algum momento da vida e fazer alguma operação entre colunas, aí pode usar isso aqui. Mas para nós, isso aqui não precisa. Para fazer a correlação e a regressão linear do HP, não precisa disso aqui, tá? Você vai fazer o quê? Presta atenção que é muito rápido. Você vai selecionar os dados referente aos x e y que você quer, tá? Aqui embaixo eu não vou usar porque é a soma, tá? Só aqui as colunas x e y. Você vai vir aqui em inserir, e você vai pegar aqui dispersão, e pega as bolinhas ali, tá? Pega as bolinhas. Ele faz o quê? Ele faz o diagrama de dispersão. Aqui temos, então, os dados colocados já no diagrama de dispersão. Atenção que agora é que vem a dificuldade. Você vai vir aqui em layout,
e vai selecionar aquele que tem um Fzinho. Tá vendo ali? Fzinho. O que ele fez? Ele fez a bendita da correlação linear. Tá? A função, o coeficiente de determinação, tudo prontinho e bonitinho. Todo aquele trabalho que a gente teve na HP, todo o trabalho que a gente tem na mão, tudo o Excel faz em um clique. Então, eu vou repetir, tá? Deixa eu excluir aqui e fazer de novo. Pega só os valores que você quer, x e y. Pode pegar, inclusive, com as legendas ali com as legendas das colunas mesmo, que ele já coloca no gráfico, tá? Inserir. Aí você vem gráficos aqui embaixo. Aqui, esse meu aqui é o 365, tá? Mas o de vocês, qualquer Excel que você tem aí, é a mesma coisa. Você vai em gráficos dispersão, tá? Clica aqui no dispersão, seleciona, ele já vai fazer o diagrama de dispersão. Fez aqui o diagrama, ó. Aqui a quantidade de peças X, aí você dá aquela verificada, ó. O X vai até 546, então aqui tem que ir até 500 e pouco. Senão tem que inverter aqui os eixos, tá? O Y vai até 150, então aqui, ó, até 150, tá certinho. Beleza? Aí você vem aqui em layout rápido e escolhe aquele layout que tem o Fzinho, o F de X, tá aqui. Ele te dá o quê? Ele te dá já o diagrama de dispersão, a função de regressão linear e o coeficiente de determinação. Ou seja, 90,35% da quantidade produzida é explicada pelas horas trabalhadas. Certo? 90,35% da quantidade é explicada pelas horas trabalhadas. Simples assim. Pronto. Legal? Agora Pode tá falar. bem melhor do que antes, mas... Tipo, depois que faz a tabela, é pra ir aonde pra achar o layout que eu não tô conseguindo achar? Ah, tá. Você vai aqui, ó. Isso aqui não precisa, tá? Essa parte aqui eu fiz só Sim, para mostrar que a só, gente não usa para fazer. é só Deixa as eu duas apagar de primeiras. novo. Isso, só as duas primeiras. E sem a soma. Essa parte de baixo aqui também não entra, porque a soma Sim, não sem a entra. soma. Aqui não... Sem a soma. Pega aqui os dados, inserir. Você vai em dispersão, gráfico, dispersão. Sim. Dispersão. Achou? Agora, você vai... O meu tá dando diferente. Design, tá, no O design meu do tá dando... gráfico. Ah, Pode tá, falar. design. No design do gráfico, você vai em layout rápido. E Não tem clique no essa opção. FX. Tem. Tem Não, no sim. meu... Será que é porque é Tem. online? Ah, daí eu não sei. Não, mas é para ter. Isso é online. É. Eu não sei como que fica no... Espera só um pouquinho. Ô, Davi, só um pouquinho, gente. Desculpa, gente, aqui a professora tá ligando pro meu filho para fazer prova online. Aí, então vamos lá. O Excel Online, deixa eu ver se tem aqui. Eu quero ver se dá para fazer no Google. No Google. Ai, no Google Planilhas deve dar também. Excel Online. Excel Online. É isso que você digitou para achar? Não, tipo, eu só uso... Eu não sei porquê, mas eu uso online. Eu já tentei baixar e nunca consegui. Eu tenho que Não sei o que acontece. E visitar o tipo... site. Vou tentar aqui. Login. Ah, mas é a mesma coisa. Cadê o teu? Peraí. Deixa eu compartilhar essa parte da tela. Parar de compartilhar. Acho que é esse aqui. É isso, tá vendo? Livro, isso. Acho que é isso. Tá vendo aqui o meu? Uhum. Online. Deixa eu colocar valores aqui. Deixa eu pegar de lá. Tá.
Então, aqui, seleciono, inserir, dispersão, ó. Vem aqui em inserir, dispersão, clica. Tá aqui. Agora, ferramentas do gráfico, deixa eu ver. Outros gráficos, dispersão. Aqui, ó. Ferramentas do gráfico. Você vem aqui. É aqui, em algum lugar aqui. Deixa eu ver, formato. Legenda aqui, legenda. Sobrepor. Ixi. Exibir. Não. Isso aqui. Peraí, vamos tentar. Formato. Não. Puxa vida. Olha, Sara, infelizmente eu não encontrei, mas eu acredito que dê para fazer ó, aqui seria aqui provavelmente alguma coisa aqui. Se alguém até souber e puder ajudar, agradeço. Dados, revisão, exibir, gráfico. Título do gráfico, título dos eixos, legenda, rótulos. Não sei, Sara. Não sei. Deixa eu fechar aqui. Não sei, Sara. Sinto muito, mas dá pra gente tentar fazer no apresentações Google, planilhas Google. Vamos ver. Planilhas Google. Vamos ver aqui, ó. Se dá Google Planilhas. Vamos ver aqui. Ô, prof, Oi. eu posso tirar uma dúvida rapidinho enquanto você procura aí? Claro. Assim, eu fui ver a 2, daí eu sempre vou inverter para fazer o gráfico, assim, tipo, se na questão tá visitas e vendas, eu coloco vendas e daí visitas? Quem depende do quê? A quantidade de vendas depende das visitas, né? Então, ó, Y depende de X. É sempre assim. Quantidade de vendas depende da quantidade de visitas, então você faz Y depende de X. Ah, tá. Entendeu? Ok, Sempre obrigada. assim. De nada. Vamos ver aqui. Ó. Aqui, então, eu coloquei o gráfico, tá? Deixa eu ver lá. Então, configuração, gráfico de dispersão. Aqui, vamos ver se vai ter linhas, colunas, barras, personalizar, série, linhas de grade de marcação. Alternar linhas e colunas. Agregar, intervalo de dados, personalizar, série. Legenda, automático, padrão. Eu tenho que pesquisar, Sara. Agora, assim, de pronto, não vou saber te dizer como é que faz nesse daqui para ele aparecer. Eu sei que dá. Com certeza dá. Mas de pronto, assim, não vou saber te dizer como é que faz, não. Publicar gráfico, copiar gráfico, texto alternativo. Não, aqui você escreve o texto. Então, não vou saber te dizer, não. Tem que testar mesmo no Excel normal, porque isso daqui com certeza tem que ter. Mas como que faz editar gráfico? Dispersão, personalizar, de repente mexendo aqui em alguma coisa, sei lá. É isso. Aqui, ó, foi aqui, Sara, ó, que ela falou. Que no personalizar,
editar gráfico, personalizar, série. Aí ela clicou aqui sobre linha de tendência e mostrou. Vamos ver legenda de dados, barra de erros, não. Barra de erros vamos tirar, legenda de dados vamos deixar. Linha de tendência deixamos. Marcador. Usar a equação. Aí, ó. Pronto. Achamos. Eu vou ir de novo. Do nada. Excluir tudo isso aqui. Olha lá, Sara. Atenção. Atenção. Pega os dados. Inserir. Inserir. Opa. Gráfico. Cadê? Inserir. Gráfico. Cadê você, meu filho? Já não veio mais. Aqui. Fez o gráfico. Aí você vai vir aqui em personalizar. Personalizar. Série. Aí você vai em linha de tendência. Tá aqui. Aí vai mais para baixo aqui, ó. Mostrar R ao quadrado. Clica no mostrar. Marcador. Aqui vai estar personalizado. Você vai colocar usar equação. Pronto. Tem a equação lá. 0,251x menos 3,0328 R ao quadrado igual a 0,904. Deixa eu ver se está igual ao Excel. Isso. É isso aí. Tá igualzinho. 2,51. 03275. Isso. 0,90. Isso. Tá certinho. Igualzinho ao Excel. Beleza? Então dá certo também. Muito obrigada. Quem que foi que me ajudou? Que eu nem vi. Foi a Ana. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Deu certo, galera? Conseguiram fazer, então? E aí, a partir disso, você faz projeção, né? Projeta valores lá, projeta resultados, o que você queira, a partir desses dados aí. Então, se você tem um conjunto de dados lá sei lá, em qualquer situação que você precisar, como que eu relaciono esses dados? Eles podem se relacionar? Sim, podem. De que forma? Então, você faz a correlação, faz projeção, aumenta, diminui, certo? E vai ficar ótimo. Alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Como é que faz? Deixa eu ver. Tem alguém falando alguma coisa aí? Ó, ninguém perguntou nada mais. Deixa eu parar aqui.